Paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem, minhas queridas? Graças a Deus, o Senhor é a nossa força, a nossa alegria e nós estamos aqui novamente para engrandecer o nome do Senhor. Eu sempre anuncio umas 10h30, mas os irmãos, por causa da dificuldade, me perdoem, em nome de Jesus, por causa da nossa internet aqui, só cai o vídeo um pouquinho mais tarde, tá? Mas Deus é fiel, vamos cumprir o nosso propósito. Salmo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, porque a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são os meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me pelo mal, por bem, e ódio pelo amor. Põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias, e outro nome o seu ofício. Tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúva a sua mulher. Sejam errantes e mendigos os seus filhos e busquem o seu pão longe da habitação assolada. Lance o credor mão de tudo que tenha e despoje-nos os estranhos no seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele e não haja quem os favoreça os seus órfãos. Desapareça e sejam apagados na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais e não se apegue o pecado de sua mãe. Antes, estejam sempre perante o Senhor para que faça desaparecer a memória deles. Porquanto, se não se lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e necessitado, como também o quebrantado de coração para matar. Visto que amou a maldição e ela lhe sobrevenha, pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, tal como uma veste, assim penetre ele nas suas entranhas como águia e em seus ossos como azeite. Seja para com ele como a veste que o cobre e como o cinto que o cinge sempre. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam contra a minha vida. Mas tu, ó Senhor Jeová, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me. Porque eu estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que me voou como a sombra que declina, e sou sacudido como gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. E ainda lhe sirvo de opróbrio. Quando me contemplam, movem a cabeça. Ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me, segundo a tua misericórdia, para que saibam que nisso está a sua mão, e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu, e levanta-se, mas ficam confundidos e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha e cubram-os com a sua própria confusão como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvarei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre para os livrar dos que condenam a sua alma. Queridos, esse salmo a gente pode dividir ele em mais ou menos 3 partes. Sabe, uma parte dela eu vejo um certo egoísmo do salmista. Eu consigo observar esse salmo em algumas etapas aqui. O salmista Davi, ele não era um homem santo. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas um homem imperfeito. E quando nós lemos esse salmo, meditamos um pouco mais nesse salmo, a gente vê um homem fazendo uma oração que aqui eu declaro que é a oração
A oração mais péssima que uma pessoa pode fazer. Uma oração de declaração de maldição contra a vida de alguém. O desejo do mal contra a vida do próximo. Eu sempre falo assim que o mal que nós não queremos para o nosso próximo, nós jamais devemos fazer para ninguém. O mal que a gente não quer para nós, jamais devemos fazer para ninguém. Ainda mais desejar. Porque quando vem o desejo no nosso coração, a boca fala do que o coração está cheio. Se o salmista fala isso, o coração de Davi nesse momento não estava totalmente ligado no Senhor, mas estava cheio de amargura, de raiva, de desprezo. Sim, claro, a gente olha para os dois lados e vê que o povo de Israel, a qual ele era o rei, caminhava por caminhos tortuosos e rebeldes, e com certeza nós que somos sacerdotes do Senhor, ungidos, que estamos na frente de algum trabalho, muitas vezes, eu estou falando por mim, tá? Por mim, pelo meu esposo, muitas vezes a gente escuta algumas coisas que magoam a gente, que chateiam, que dá vontade de você replicar, que dá vontade de você falar para a pessoa tudo que você passa pela mente e até mesmo falar alguma coisa que está aqui nessa palavra. Porque ele fala que está na memória do Senhor a iniquidade de seus pais e não se apague o pecado de sua mãe. Então a gente sabe que Deus está vendo todas as coisas, mas a gente quer dizer para Deus, o Senhor está vendo todas as coisas, está permitindo. Essa pessoa continua prevalecendo, essa pessoa continua falando mal de mim, essa pessoa continua fazendo mal para mim, porque quando ela fala apenas, tudo bem, mas o duro é aquela pessoa que ela leva o teu nome, que ela tenta fazer algo contra você, que ela te prejudica no trabalho, te prejudica na igreja, te prejudica no ministério, e ela tenta denegrir a tua imagem de todas as formas, ela te desafia, te desobedece. Eu já passei muito isso como líder de grupos, líder de grupo de irmãs, líder de grupo de jovens, de crianças, de adolescentes, e agora também como ministra, dirigente de igreja, meu esposo também. Só que meu esposo aprendeu a lidar assim de uma forma diferente, que eu até tenho admirado isso nele. Ele jamais retruca. Ele vai lá e ele tenta amenizar com as palavras. Eu já sou diferente, porque devido ao tempo que a gente tem vivido na frente de um trabalho na liderança, a gente tem enfrentado pessoas que são assim como o salmista está dizendo aqui. Consideram a gente um nada. Menosprezam o dom que há em nós. Menosprezam o preço que nós já pagamos. Porque se alguém foi honrado de alguma forma, queridos, nós temos aqui nesse grupo líderes, nós temos aqui nesse grupo missionárias, pastoras, pastores. Mas não existe pastora, mas tudo bem, missionário. Tem presbítero, tem diácono. E a gente vê que as pessoas que ainda não chegaram naquela posição, naquele título, não receberam aquele bendito daquele título que tanto importa para as pessoas, menospreza aquele que está começando, porque ele subiu um degrau a mais. E são degraus da fé. Eu já falei muito sobre isso. E isso acontece em qualquer lugar. Se for uma igreja católica e aquele que está abaixo do padre, que eu não sei a liturgia ali, eu não sei como é que funciona, né? Mas existe um poder ali eclesiástico ao qual você tem que ir subindo. E para subir, você não sobe de qualquer maneira. Porque eu não comprei o título que me deram. Eu fui ungida pelo título que me deram. E não foi ungida assim, olha, hoje você se converte, amanhã você está na frente de um trabalho. Não, queridos. Foram pelo menos 20 anos, 2 direções de igreja. Em 20 anos, dirigindo 2 igrejas. Primeira em São Paulo e a segunda aqui.
E muito me admira quando uma pessoa que não conhece a tua passagem, o teu passado, a tua história, ainda tem coragem, como aqui de Davi, falar mal da pessoa, do testemunho da pessoa, denegrir a pessoa, como se a pessoa não tivesse feito nada nesta vida para chegar aonde ela está agora. Eu quero dizer para você como está aqui na palavra. Eu nunca desejei o mal para alguém que me desejou mal, mas há certos momentos, queridos, que a gente pensa assim, meu Deus, essa pessoa vai continuar tocando no ungido de Deus, falando mal da igreja, falando mal do próximo, falando mal do meu esposo, falando mal de mim, por termos pouca letra, por não termos dinheiro, por não termos, às vezes, o luxo que a pessoa queria dentro daquela igreja, dentro daquele ministério. Será que a pessoa ainda vai continuar com esse pensamento mesquinha e egoísta e, ao mesmo tempo, sem temor a Deus? Porque Deus está vendo, eu volto a repetir, Deus está vendo todas as coisas. Você acha que Deus não está vendo que a pessoa, ela está falando sem causa, injustamente do seu próximo? Eu não falo só de mim, não. Eu falo de qualquer pessoa, queridos. Imagine aquela irmã que está sofrendo agora por uma perseguição. Essa palavra é para você, minha querida. Essa palavra é para você, meu querido. Sofrendo uma perseguição simplesmente porque o irmão ou irmã não te considera. Te persegue ministerialmente, te persegue lá na liderança das irmãs, dos irmãos, da mocidade, de qual grupo que você esteja. Te persegue como pastores de uma igreja simples. Se for igreja cheia e bonita, tá todo mundo lá no pé. Mas vai começar do zero. Porque começar do zero ninguém quer. Porque tem críticas, porque se pega uma igreja cheia de dívidas, você que tem que resolver. São irmãos machucados, são irmãos que vêm para a sua igreja, a qual você tem que tratar, a qual você tem que dar alimento, a qual você tem que dar água, fazer visitas, se esforçar, dar a vida por essas ovelhas. Ah, mas Jesus deu a vida, não é o pastor que tem que dar a vida, mas a palavra de Deus fala que o pastor é responsável pelas almas, tanto as que ele perde, quanto as que ele ganha. Todas elas vão estar aqui, ó, sendo cobradas da sua mão. Naquele grande dia, Deus vai cobrar. E nem falo naquele dia, Deus cobra aqui na terra mesmo. E Deus cobra aqui na terra mesmo também as nossas atitudes com os nossos líderes, com os nossos pastores, com os nossos patrões, com aqueles que servimos. Então, se você fala mal do próximo, aqui Davi deu esse grande exemplo, porque eu falo de um grande exemplo de um homem que neste momento não estava olhando exatamente para Deus. Porque Deus é graça, Deus é justiça, Deus é amor, Deus é benignidade. Ah, mas Deus não pune? Pune. Eu acabei de falar, tem consequência. Deus não vai punir uma pessoa que está fazendo mal ao próximo, ele persiste naquele mal ao próximo, ele acha que não vai acontecer nada com ele. Vai acontecer alguma coisa, sim. Só que não precisa de você fazer uma oração contrária, como eu acredito que esta oração de Davi, apesar de alguns versos aqui, ele ser muito sincero com Deus e falar sobre o louvor a Deus e o quanto ele serviu de opróbrio aos seus inimigos e o quanto é difícil passar por tudo isso, e é difícil mesmo, mas desejar o mal ao próximo, isso não vale a pena. Então, queridos, que hoje nós ficamos com esse ensinamento. Davi pede o castigo dos ímpios e que o livre das suas aflições. Davi pediu que Deus castigasse todo aquele que praticasse a impiedade e a iniquidade, como se Deus não visse isso, como se Deus fosse ignorar todas as maldades que as pessoas fazem conosco.
e pede livramento para ele, para a casa dele, para a família dele. Eu fico pensando, Deus livra, o sol nasceu para todos, a chuva é para todos. Então Deus livra a casa do justo, mas tem prazer na morte do ímpio, porque aqui ele pediu até a morte. E a palavra do Senhor diz que não. Então fica com essa meditação. Vamos aprender um pouco mais a palavra de Deus. Hoje deu um pouquinho mais de tempo, mas eu acredito que Deus vai falar mais um pouco com você. Deus te abençoe, fica com Deus e amanhã, firme no propósito, curta, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube para nós ganharmos aí 1000 inscritos para a gente conseguir gravar ao vivo, tá? E amanhã o Salmo 110, nós vamos meditar aí um pouco melhor sobre um salmo messiânico novamente, tá bom? Deus te abençoe e fica na paz.